Nascido em Lugtown, Roger se envolveu na pirataria e construiu sua fama ao longo de várias décadas. Como Brooks se referiu a ele como um novato em torno de 3 décadas antes de sua morte. Antes de formar sua equipe, ele conheceu Silvers Highlake, um jovem que vivia em um navio que ele havia roubado depois de sua casa ter sido incendiada. Roger disse que era um encontro predestinado e pediu Highlake para acompanhá-lo. 26 anos antes do início da história, Roger sofreu com uma doença incurável. Ele decidiu lançar uma última jornada com sua tripulação na Grand Line. Ao chegar ao farol em Reverse Mountain, na entrada da Grand Line, ele recrutou Crocus como seu médico para mantê-lo vivo até a conclusão de sua jornada. Sua jornada o levou para Skypia e mais tarde Water 7, onde o construtor de barcos Tom construiu um navio chamado Oro Jackson. 2 dos oponentes mais poderosos que Roger enfrentou em sua jornada foram o vice-almirante Monkey D. Garp e o pirata Edward Barba Branca Newgate. O primeiro é dito ter encurralado muitas vezes sobre a viagem, e o último foi o rival mais próximo ao seu título. Diz-se que Barba Branca foi o único capaz de se igualar ao Roger em combate. No Novo Mundo, Roger conseguiu ler o Road Poneglyph na posse de Charlotte Linley, mais conhecido como Big Moon, que ajudou a orientar Roger em direção à localização de Logtail. Roger também encontrou os outros 3 Road Poneglyphs, um dos que foi em Zou. Antes de chegar a Logtail em sua jornada final, Roger foi abordado pelo pirata voador Chique, que descobriu que Roger localizara uma arma antiga. Vendo a oportunidade, ele perguntou a Roger se eles poderiam unir forças. Como com sua grande frota pirata e a arma de Roger, Chique acreditava que juntos eles poderiam dominar o mundo inteiro, dizendo a Roger que o que aconteceu entre eles no passado foi esquecido. Apesar dos anseios de um de seus aprendizes, Roger recusou a oferta de Chique e disse que queria ser livre para fazer o que quisesse. Chique anunciou que sua resposta significava a morte dele, enquanto Roger disse que significava que ele iria vencê-lo, e uma grande batalha no mar logo se seguiu entre suas tripulações. A batalha foi resolvida por uma tempestade que aconteceu durante a sua luta, que afundou metade da frota de Chique. Apesar disso e de acabar com um pedaço de um leme apresentado na cabeça que quase o matou, Chique veio a ter grande respeito por Roger. Perto de sua morte, Roger teve uma reunião final com Barba Branca, onde ele lhe contou sobre o apelido que o governo lhe deu, Gold Roger, e o segredo da vontade de D. Nos últimos dias do reinado de Roger, ele tinha alcançado mais riqueza, poder e fama do que qualquer um poderia imaginar. Apesar de agora conhecido como o Rei dos Piratas, Roger era bem consciente de sua própria mortalidade, e ele se desfez de sua tripulação em segredo. Antes de sua morte, ele disse a Highlake que não morreria. Ele informou Barba Branca que ele ia morrer antes de sua execução. Se ele estava se referindo à sua doença ou a se entregar aos marinheiros é desconhecido. Além disso, em algum momento ele conheceu Portgas de Rogue, uma mulher que vive em Baterila,
que mais tarde se tornaria a mãe de seu filho Portgas de Ace. Eventualmente, Roger se entregou à marinha e foi programado para ser executado. Enquanto estava na prisão, ele pediu a Garp para cuidar de seu filho quando ele morresse, dizendo que um bebê não deveria ser rotulado de criminoso por seus laços familiares. Apesar de Garp dizer que não tinha obrigação de fazer, Roger sabia que ele iria fazê-lo de qualquer maneira. Pensando que ele seria um exemplo dele para evitar que outros se tornassem piratas, os marinheiros imediatamente iniciaram sua execução em Lugtown, mas quando estava prestes a morrer, Roger gritou suas famosas últimas palavras. As espadas dos carrascos caiu e o maior pirata de todos morreu. O que foi pensado seria um aviso que extinguiria a esperança de todos os piratas, mas o plano falhou. As últimas palavras de Roger inflamaram a excitação do mundo, e assim começou a grande era dos piratas, apelidadas por alguns como a Era dos Sonhos. Os ecos de sua influência ressoam ainda mais na era atual e moldaram a maior parte do mundo após sua morte. No que diz respeito a influenciar diretamente os principais competidores, os conhecidos por estarem presentes em sua execução incluem seus aprendizes, Shanks e Bug, o Shichibukai Crocodile, Don Quixote do Flamingo, Drácula e Mihawk e Gecko Moria, o revolucionário Monkey D. Dragon, e pode ser assumido a partir de sua conversa com Chique que Monkey D. Garp e o ex-almirante da frota, Sengoku, participaram também. Smoker também parecia estar lá quando criança. Quando Chique ouviu sobre a execução de Roger, ele ficou profundamente irritado e atacou a sede da marinha em retaliação. Depois de uma grande batalha, ele acabou sendo derrotado e preso em Impel Down, que mais tarde viria a fugir. 22 anos depois de sua execução, como Barba Branca estava prestes a morrer, ele revelou ao mundo que o tesouro de Roger, One Piece, é real, e inferia as consequências do que iria acontecer uma vez que foi descoberto. Isso desencadeou o início da nova era dos piratas, a ser criado a partir do lendário tesouro de Roger. A lenda do Rei dos Piratas e seu tesouro One Piece deu início à Grande Era dos Piratas, onde muitos piratas navegavam em busca de sua localização ou para seguir os passos de Roger. Todos os homens e mulheres que tiveram contato com Roger foram ordenados a ser executados. Além disso, o governo mundial emitiu uma ordem para reunir e possivelmente cometer infanticídio em massa, a fim de purgar qualquer possível traço de descendência de Roger. Os únicos que sobreviveram foram sua amante Rogue e seus companheiros de tripulação, que seguiram caminhos separados depois de sua morte. O sangue de Roger sobreviveu à sua morte através de seu filho Ace. A vontade de Roger foi herdada e retransmitida pelas últimas palavras de Barba Branca, que iniciou a nova era dos piratas.